Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu sou a Nirley Crespi e esse é o programa Vida em Movimento. Bem-vindos mesmo, né? Estamos aí no início de um novo ciclo. A gente vive ciclos e mais ciclos em nossas vidas, né? E estamos aqui hoje dando início ao primeiro programa desse ano, né? O ano de 2021, primeiro programa da série. Olha que bacana. Muito bem. Iniciamos esse ano com energias interessantes, energias diversas, né? Porque somos pluri-energéticos, todas as pessoas são, independente de acreditarem nisso ou não. Vamos brindar com um pouco de água, o ano que começa. E vamos olhar, então, para aquilo que mexe conosco o tempo todo, ou seja, para as nossas relações, né, pessoal? Nossas relações, elas estão presentes em absolutamente tudo que a gente faz e ressona na nossa vida em absolutamente tudo, né, que a gente vive. Então, as relações fazem parte da nossa realidade o tempo todo, né, pessoal? A gente está sempre em relação a alguma coisa, nos relacionando com alguma coisa. Mesmo que você se torne um ermitão, mesmo que você decida morar sozinho no alto de um morro e não queira ter encontros com outras pessoas, ainda assim você vai estar se relacionando. Ah, mas como se não tem ninguém? Vai estar se relacionando com o próprio ambiente onde você se encontra, ou melhor ainda, né, que é o que nós fazemos mesmo que inconscientes, você vai estar se relacionando com você mesmo. Então, as relações, pessoal, elas são super importantes de serem olhadas, observadas, acolhidas, tá? Por quê? Porque as relações, elas são exatamente a forma, o instrumento que nós temos para evoluir nesta vida, neste local, nesse planeta Terra de terceira dimensão, plano setenário. Nossa, você falou um monte de coisa aí, eu não tô entendendo nada, né? Então, mas independente da gente acreditar ou não, entender ou não, nós vivemos dentro de um plano vibracional, tá? Eu vou sempre estar insistindo nessa questão da conscientização de que nós vivemos dentro de vibrações, que nós somos uma onda de vibração, tá? Que nós estamos, temos uma forma, que é esse corpo que nós utilizamos, né? Que tem braço, mãozinha, alguns não têm, mas ainda assim conseguem interagir. Que tem aqui o nosso corpo, então você tem cabeça, membros e tronco, né? Ok? Essa é a nossa referência aqui na terceira dimensão, neste plano setenário. Ah, por que plano setenário? Sim, porque é regido por 7 ondas, vamos dizer assim. Nós temos 7 cores no nosso espectro de visibilidade, ou seja, se você olha para um arco-íris, você vai identificar 7 cores principais, porém, na transição entre uma e outra, você vai ter cores secundárias derivadas, né? Então, sempre vai ter uma relação aqui onde nós nos encontramos. Por mais que você se esconda, por mais que você se isole, ainda assim você vai estar se relacionando com você naquele isolamento. Ah, mas aí eu não tô falando com ninguém, não importa, você tá falando com você mesmo. Ah, mas isso é loucura. Não, não é loucura. Isso é o que nós fazemos o tempo todo, mesmo que a gente não tenha consciência, tá? E é normal que a gente faça isso. Todo mundo faz, então por que nós não vamos fazer, né, gente? Claro. Muito bem, então vamos continuar a falar sobre a nossa realidade, né? Sobre os nossos relacionamentos, que começam justamente com quem? Com os nossos pais, tá? E a partir dessa referência de relacionamento, nós vamos então moldar toda a nossa vida, ou seja, toda a continuidade da nossa vida, ela vai sendo moldada
naquilo que nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, que aprenderam com os bisavós, tios, parentes, né? Ou seja, que foi aprendido dentro desse sistema que nós estamos inseridos. Então, para quem não assistiu ainda os outros programas anteriores a eles, que eu vim falando sobre relacionamentos, né, e venho falando sobre o sistema, eu faço esse convite para vocês assistirem, né, esses vídeos tanto estão registrados no IGTV do Instagram, quanto estão registrados temporariamente na página da Rádio Cotia, enquanto o Facebook permitir. Estão também registrados na minha página no YouTube, Nirley Crespi, Nirley com Y, né? Nirley Crespi, onde vocês vão encontrar esses vídeos e outros vídeos de programas bem anteriores também, que estão lá registradinhos. Não sei também por quanto tempo, né? Porque tá tudo muito volátil, tudo tá mudando bastante, mas enfim. Esses programas anteriores que eu falei sobre relacionamento, eu justamente foquei na questão de como que você se relaciona com o mundo, como que você vem ao mundo e como que são essas primeiras relações que são, então, inconscientes, porque elas estão lá gravadas, elas são praticamente arquetípicas, né? Então, o papai e a mamãe, lá do fundo, lá longe, lá nos primórdios dos nossos tempos, eles eram muito mais brutos, né, e precisavam sobreviver. Então, vem aquela questão que eu coloquei, né, da necessidade de proles numerosas, ou seja, de famílias com muitos filhos, numerosas, justamente para que se perpetuasse a espécie, para que se preservasse aquela tribo, aquele clã, para que isso fosse possível, que fosse facilitando, por exemplo, o manejo do solo, com plantação, se tornando agrícolas, né? A caça, que passou a fazer parte, então, né, de toda aquela situação de sobrevivência, não só pela carne, mas também pelo couro, que se transformou em abrigo, né? O couro se transformou muitas vezes em abrigo quando ele se torna, por exemplo, uma vestimenta, ou mesmo quando ele se torna a capa, né, o recurso utilizado para fechar as tendas, né, para abrigar aqueles seres, aqueles homens mais primitivos dentro de cabanas que foram sendo construídas, porque eles foram se tornando povos nômades, né? E nômades por quê? Porque eles iam buscar melhores condições em outras terras, porque naquele local onde eles estavam, eles ou esgotavam os recursos do local, por não saberem como trazer novos recursos, ou então eles esgotavam porque entrava um inverno muito grande, muito rígido, e eles buscavam locais com temperaturas mais amenas para que eles pudessem estar sobrevivendo. Então se tornaram povos nômades. E aí quando você está nesse deslocamento de território, obviamente também os filhotes, né, os filhos, eles se tornavam presas de outros animais que vinham, que estavam também caçando, né, para poderem sobreviver. Enfim, nós saímos de situações muito inóspitas, né, muito difíceis, muito desafiadores para a sobrevivência, buscando ambientes que fossem mais favoráveis. Isso tudo, gente, ficou registrado no nosso sistema. É inegável, tá? Tá registrado no seu sistema, no meu sistema, essas vivências primordiais. E como foram experiências, né, com resultados muito intensos, aonde nossos ancestrais precisaram encontrar saídas, estratégias para poderem sobreviver, muitos registros de escassez ficaram dentro de nós e que vem sendo transmitido de geração para geração, né? E que em alguns causam esses registros de escassez, para algumas pessoas causa o acúmulo, né? E que em alguns causam
esses registros de escassez, para algumas pessoas, causa o acúmulo, né? Então, por exemplo, essas pessoas vão se tornar acumuladoras de algo, por exemplo, daquilo que foi muito escasso na vida delas, na ilusão de que elas vão garantir um ambiente controlado onde não vai existir mais essa falta. Então, por exemplo, você pode ter um acúmulo de roupa, às vezes o acúmulo de sapato, às vezes o acúmulo de alimento, às vezes a gente acumula no próprio corpo, né? E vai então engordando, enfim. Assim as coisas vão acontecendo. Gente, eu agradeço a presença de todos que estão aqui compartilhando conosco. Eu peço, inclusive, para vocês que compartilhem essa live, porque nós temos tido, assim, bastante restrições, né? Por parte das redes sociais, tanto do Insta quanto principalmente do Face. Então, se vocês puderem contribuir, né, colaborando, compartilhando também, eu agradeço muito. E eu dou um bom dia muito especial para todos que estão aqui presentes e participando. E, gente, vocês podem mandar perguntas se vocês quiserem, tá bom? Sejam ativos nesse processo. Bem, retomando. Então, quando os nossos ancestrais lá atrás, eles vão registrando esses traumas, né? Para que eles pudessem sobreviver, eles vão deixando dentro do sistema esses códigos que vão sendo então passados e até chegarem a nós. Então, nós somos o acúmulo de códigos, de traumas, de estratégias, de algumas que trouxeram resultados excelentes, outras que não trouxeram resultados esperados, né? Então não trouxeram os resultados tão bons, outros que se tornaram muito, vamos dizer assim, agressivos justamente por causa disso, outros se tornaram muito egocêntricos por causa disso. Então, nós vamos analisando, né, conforme o sistema, a gente vai analisando as reações e vai percebendo que tudo isso ressona na gente, tá? Então, tem coisas que sim, ok, ainda são muito úteis para esse momento que nós vivemos, mas tem muitas coisas que já não são mais úteis e que precisam ser olhadas com amor, com carinho, com gratidão. Gratidão, gente. Eu sempre vou bater nessa tecla com vocês, porque a gratidão, queira ou não queira, por mais que você negue, por mais que as pessoas questionem, a gratidão, ela é o pulo do gato na nossa vida, tá? Agradecer aquilo que nós vivemos, agradecer a essa ancestralidade que fez o possível, o melhor deles, para que nós pudéssemos chegar aqui, nesse aqui agora, nesse momento, transmitindo aquilo que eles conseguiram assimilar com a interpretação emocional de cada um para chegar até aqui. E hoje, esse resultado que nós somos inicialmente o resultado dos nossos pais, da união desses dois sistemas, ou seja, o sistema da minha mãe unido com o sistema do meu pai, deu como resultado a minha pessoa. O sistema do seu pai, o sistema da sua mãe, unidos deu você. O sistema do seu pai e da sua mãe, unidos, deu você. Ou seja, e você unido com outra pessoa, dá um filho. E assim é a continuidade. Então, é importantíssimo que a gente olhe para essa relação que nós temos com esse pai e com essa mãe construído internamente. Não é só a questão do pai e da mãe biológica, pura e simplesmente, só pelo DNA, pura e simplesmente, né? Nós temos um DNA físico, claro, sim, sem dúvida, todo mundo sabe disso, ele existe, todos nós lidamos com isso continuamente, porém, nós temos que tem, né, a inteligência emocional e nós temos o nosso DNA emocional, queira ou não queira, né, gente? Então, por mais que isso possa parecer estranho, é verdadeiro. Então, é importante que durante esse processo da nossa vida, desde a nossa infância, onde nós vamos fazendo a construção da figura do pai, da figura da mãe internalizados, aquilo que a gente constrói dentro da gente, que é o que a gente vai carregar para as nossas relações, ela precisa ser olhada, ser acolhida e ser honrada,
porque ela foi importante para a gente chegar até onde nós chegamos, tá? Então, se eu tenho uma construção com a minha mãe interna, com essa mãe que eu construí de uma forma traumática, carente, inadequada, ela vai refletir na minha vida profissional, por exemplo, impactando de uma forma negativa, ou seja, eu vou tendo sucesso e de repente eu perco tudo. Eu vou tendo, ou eu crio expectativas, me preparo muito bem, estudo muito, sou um ótimo profissional, eu me reconheço como sendo um ótimo profissional. No entanto, essa minha relação com essa mãe interna fez com que eu criasse, por exemplo, um padrão, tá, de autossabotagem, aonde eu levo o meu sucesso profissional a um nível de sabotagem também. Então, assim, eu consigo boas oportunidades e não dou continuidade. Ou seja, por que isso acontece, né? Tanta gente faz carreira, tararara, e comigo não, né? Então, a gente precisa olhar caso a caso, porque cada um é uma questão, cada um é um caso. É individual. Porém, de uma maneira geral, isso é para todas as pessoas, né? Então, nós temos a questão presente da relação com a mãe, que é o que nos impulsiona no sentido do sucesso, do dinheiro e tudo mais, e a relação com o pai. Sim, com o pai, porque é tão importante quanto a relação com a mãe. Uma boa relação com o meu pai, isso vai me impulsionar a ir buscar, a me jogar no mundo, vai me impulsionar a buscar novos horizontes, a me lançar em aventuras, a ser criativo, a ter ousadia de me reeditar, tá? Então, são os casos, por exemplo, de pessoas que tiveram, que de repente conseguiram, né, acessar grandes ideias e aí desenvolver essas ideias. Então isso quer dizer que se eu não tive uma super mega ideia porque meu pai não gostava de mim? Nada a ver, não mistura lé com cré. A construção desse seu pai não te permite, ou seja, de alguma forma, inconscientemente, por conta dessa lealdade amorosa que você tem com essa figura paterna, por exemplo, te impede de você ousar. Ora, meu pai não era ousado, meu pai era conservador, ele tinha lá aquelas crenças limitantes, então eu preservo essas crenças limitantes dentro de mim. Então, se, por exemplo, o meu pai acreditava que dinheiro era muito difícil, se meu pai acreditava e ele afirmava, por exemplo, que dinheiro não dá em árvore, que a vida é muito difícil, que tudo é muito caro, que tudo é muito complexo, que tudo é... Bom, enfim, o meu pai tinha o olhar voltado para a falta, tinha o olhar voltado para a escassez. Então, eu, por lealdade inconsciente, faço a mesma coisa. Continuo a manter esse padrão. Às vezes por traumas, né, que esse pai passou, vivenciou, ou a família anterior, os meus avós, meus bisavós, passaram e viveram experiências, por exemplo, de guerra, ou de ter que emigrar de um país para outro, para um desconhecido, mas não com aquele olhar de aventura, e sim por aquele olhar de, poxa, eu tenho que ir porque aqui não dá mais, se eu ficar aqui eu vou morrer, a minha família vai ser destruída, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, eu crio e construo o quê? Eu construo aquela mágoa, aquele medo de me lançar para o novo, né? E toda vez que eu vou me lançar para o novo, eu dou uma sabotada. E, gente, esse processo é inconsciente, tá? Porque conscientemente ninguém vai querer fazer isso. Quem vai querer fazer isso consigo? Ninguém, né? Porque não tem sentido. Racionalmente falando, não tem sentido.
Então, você não vai querer fazer isso com você, tá? Mas emocionalmente falando, que são processos inconscientes, você faz. E como que eu soluciono isso? Né? Hoje em dia, nós utilizamos inúmeros recursos para ir trabalhando esse tipo de padrão interno. Para algumas pessoas, elas não se sentem à vontade com a constelação, até por preconceito, achando que é questão de espiritismo, etc. E não é, gente, não é. Mas, ok, então a pessoa trabalha com PNL, trabalha com outros recursos, com coach e etc., para ir buscando o quê? A mudança, a ressignificação dessa relação, né? Então, papai e mamãe construído dentro de mim, eles são super, hiper, mega importantes. Eles não devem ser negados. Ah, não, meu pai fez isso, eu nego, imagina, nunca vou ser como ele. Danou-se, falou isso, você vira ele. Quanto mais você nega a sua ancestralidade, mais você a manifesta. Então não é negar, é olhar para ela, é olhar para esse pai, para essa mãe, para essa história toda de vida e acolher essas dores. E olhar e agradecer a oportunidade que você teve, que eles tiveram, de solucionar da melhor forma que eles puderam. E hoje você escolhe fazer trilhar um outro caminho, fazer diferente. É isso que vai fazer a diferença no resultado. Eu trabalho com constelação, então eu vejo o resultado com as constelações, né? Constelação, eu volto a falar, vou bater muito nessa tecla sempre. Não é varinha de condão, não é Harry Potter, não é mágica. A constelação, ela te coloca em contato com aquilo que está dentro de você. E que não sou eu que vou inventar, não sou eu que vou pescar. Eu não faço a constelação por você. Eu faço a constelação junto com você. É o teu campo que se abre, são as tuas questões que vêm à tona. Eu digo que é o download do inconsciente que vem aqui, que está aqui exposto. E que você vai olhar para ele. Seja individual, seja em grupo, não importa. Não importa qual é o recurso de constelação que esteja se utilizando. Não importa se é com bonequinho, se é com cavalo, se é hidro, então você vai usar lá os bonequinhos boiando dentro da água, os representantes. Não importa se você vai trabalhar com pedras, se você vai trabalhar com ossinhos, tanto faz, gente. O que importa é o contato que você vai ter com esse interno seu. Tá? Então, eu quero ter sucesso profissional, eu vou precisar olhar para a minha relação com os meus pais. Ah, mas eu já fiz isso um monte de vezes, eu vivo trabalhando isso em terapia. Ok? Vai continuar, porque se você ainda não chegou no resultado que você quer, é porque tem coisa travada lá atrás. Que pode ser do seu pai e da sua mãe, mas pode ser dos seus avós. E você está conectado muito mais nessa linhagem dos avós do que com seus pais. E pode ser de algum tio seu, irmão, irmã dos seus pais. Pode. Às vezes a identificação pode estar ali. Então, gente, o importante é olhar para essa relação. Como que eu me relaciono com a minha mãe, como que eu me relaciono com meu pai? Interno. Interno, vou bater bastante nessa tecla. A relação é com seus pais construídos internamente. Por quê? A relação com seus pais externo, você perderia a referência, por exemplo, quando eles morrem. Ou, e se eu sou adotado? Eu não poderia ter vida, né? Não seria justo. Então, esse papai e essa mamãe externos, eles são, antes de serem pai e mãe nossos, eles são homem e mulher, que têm as mesmas fantasias ou outras fantasias, enfim, que têm essa mesma dinâmica projetiva que nós temos.
Então, eles também estão pautados no papai e na mamãe deles, que são os nossos avós. E assim sucessivamente, tá? Então, como que eu vou ter sucesso profissional? Como? De que maneira? Me relacionando bem com essa relação que eu tenho com esse papai, com essa mamãe interna. Ah, e nos relacionamentos amorosos, a mesma coisa. Se eu tô casada, entre milhões de aspas, hein, gente? Se eu estou emocionalmente casada com o meu pai ou com a minha mãe, como que eu vou ter espaço para colocar outra pessoa na minha vida? Então, eu arrumo um namorado, arrumo uma namorada e não dá certo. E isso me refiro a qualquer gênero, tá, gente? Eu me refiro ao relacionamento com outra pessoa. Quando não dá certo, insistentemente não dá certo, ou seja, não dá com 1, 2, 3, 4. Aonde está a questão? Está no 1, 2, 3, 4 ou está dentro de mim? Óbvio que está dentro de mim, tá? E por que eu digo que está dentro de mim? Porque é fato, gente, está dentro da gente. Então, como que eu vou ter uma boa relação com o meu namorado se a minha referência e emocionalmente falando está no casamento que eu tenho, entre milhões de aspas, com esse pai interno, com essa mãe interna? Então, estou casado com a minha mãe, ou seja, isso é um complexo de Édipo muito mal resolvido, na verdade, não é questão de trabalhar, mas mal resolvido, aonde o Édipo está casado com a Jocasta, que é a mãe dele, por exemplo. E aí ele não tem espaço para ter uma esposa, ele pode até ter uma esposa, mas a qualidade de relação com essa esposa é muito ruim, tá? Aí ele pode até ter já filhos, mas a qualidade de relação com esse filho não é de filho. Ele entra na competição com esse filho como se esse filho fosse o irmão dele que está competindo a mãe, com quem ele acha, emocionalmente falando, vou bater sempre nessa tecla mesmo que eu esteja sendo repetitiva, para vocês entenderem, que é uma relação emocional inconsciente. Então, você não tem domínio. Você simplesmente está dentro dela. E quando um bom terapeuta percebe isso, ele vai apontar para você e vai falar: e aí, como é que é essa relação sua com a sua mãe? Como que é a sua relação com o seu pai? Qual é o espaço que você se permite para poder se relacionar bem com uma segunda, terceira, quarta pessoa, né? Por quê, gente? Porque o que acontece? Nunca um homem será tão bom para mim quanto o meu pai. Mesmo que a minha relação com meu pai seja truncada, de briga, tararara. Nunca eu vou encontrar uma mulher que seja tão boa quanto a minha mãe. Porque, afinal de contas, a minha mãe é que me gestou, a minha mãe é que me pariu, né? Permitiu que eu viesse à luz, que me alimentou. Então, nunca nenhuma mulher vai ser tão boa quanto ela. E aí, gente, o que acaba acontecendo? Divórcios e divórcios e divórcios e divórcios. E a gente vai colecionando frustrações. Só que como esse processo inconsciente a gente não quer acessar, porque a gente se sente ameaçado, a gente tem medo de lidar com isso, a gente vai empurrando de barriga e vai aí brincando de magia. Ah, eu quero fulano de tal, mas ele não me quer, então eu vou fazer aí uma mandinga, um trabalhinho para amarrar ele, ela, e vivem infelizes para sempre, né? Porque nada que é forçado, artificial, a coisa anda bem, né? Mas por que as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso por não saberem lidar com essa construção interna. Às vezes a identificação com esse pai ou com essa mãe, às vezes é de violência. Então eu assisti muita violência dentro da minha casa, mesmo que eu negue e abomine racionalmente.
essa violência, eu atraio para mim uma companheira ou um companheiro violento. Ou eu atraio um companheiro, uma companheira passivos e eu cresço para cima deles e me torno violento ou violenta. E aí passo a agredir, porque dei aquilo como certo quando era criança. Porque via minha mãe ou meu pai agindo dessa maneira. Então, gente, nós temos uma repetição de padrão, nós temos uma repetição de conduta muito intensa e que não é clara para nós. A gente nem percebe, a gente nem se dá conta que está fazendo aquilo. E está fazendo. Vejam que coisa maluca que é tudo isso, né? Então, aí a constelação vem, traz, né, faz esse download junto com você e vai trabalhar esses pontos. Claro que não dá para trabalhar todos os pontos em uma única constelação, tá? A gente foca num aspecto que tá assim, mais emergido, né? Que tá mais na tona, que veio de encontro e que tá me machucando, tá me incomodando, que isso, que aquilo, tá? E aí a gente trabalha isso em constelação. Passa um tempo, a gente trabalha outro tema e outro tema, ok? Mas o interessante é poder transitar por isso sem culpa e sem medo. Que é justamente a culpa e o medo que nos impede de crescer e de se desconectar, ou seja, abrir as nossas asas e sair batendo as asas para novos horizontes, para novas possibilidades. Gente, isso é muito importante, muito importante. Porque enquanto eu estiver na relação inconsciente com os meus pais, eu não consigo ter qualidade de relação com ninguém que eu queira me relacionar. Eu posso ter amiguinhos, amiguinhas, amigões, amigonas, mas relacionamentos eu não me permito. Eu posso ter tudo isso de amigões e amiguinhas e não disparo, não deslancho na minha vida profissional. Minha vida profissional tá sempre aí, truncada, truncada, truncada. Eu começo aí, parece assim uma coisa meio de caranguejo. Eu começo aí, daí a pouco eu travo e venho, ando de lado, venho vindo para trás, me afasto e eu acabo invalidando aquilo ou negando aquela situação. A gente funciona assim. É o jeito nosso de ser. E esse é o nosso maior e grande desafio para essa vida. Que é justamente o quê? Conscientizar. Conscientização, gente. Conscientização é tudo. Eu me conscientizo de que eu estou agindo assim por carência, porque eu quero chamar atenção, porque eu tenho uma agressividade muito grande guardada dentro de mim, eu preciso descarregar em alguém. É poder olhar para as nossas dores, tá? E a partir desse olhar, eu poder mudar a minha vida. A partir desse olhar, eu poder escolher coisas diferentes para obter resultados diferentes, óbvio. Alguns vão ser muito bons e agradáveis, outros não. Alguns vão ser uma chatice. E você vai falar, ai, por que eu me meti nessa? Por que eu dei ouvidos? Ai, assisti aquele programa, pensei, fiz outra coisa, ai, não deu certo. Por quê? Porque você não encontrou o ponto ainda que precisa ser trabalhado, que precisa ser o nó, né, que eu digo, aquele nozinho que tá ali enroscando todo o novelo e não consegue soltar os fios para você enrolar esse novelo adequadamente. É louco, né, gente? É louco. Aí você vai, você estuda, você se prepara, você angaria simpatias, você busca possibilidades, você faz um monte de coisa e continua preso naquelas crenças limitantes, limitadoras que eu assimilei
do meu sistema, que veio do meu bisa, para o meu avô, para o meu pai, para mim, na minha bisa, da minha avó, para minha mãe, para mim. E assim é para todo mundo. E se a gente não interrompe, a gente passa para nossos netos e netas e bisnetos, e sejam lá as gerações que forem dar continuidade. É bem isso, gente. É um grande desafio que nós buscamos vivenciar hoje em dia de forma consciente. Nós já fizemos isso várias vezes de maneira inconsciente. Muitas vezes, tá? Mas a inconsciência alimenta o quê? A inconsciência alimenta mais inconsciência. A inconsciência alimenta a ignorância. E a ignorância, gente, é muito sério. Ignorância vem da palavra ignorar. Eu ignoro isso. Eu digo, eu nego, eu coloco um véu, eu tampo. Como se eu colocasse o cabresto aqui do lado dos olhos do cavalo. E nego. Só que vou negar. Nego uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Nego aí uma eternidade de vidas. Até que um dia eu vou ter que entrar em contato comigo. É simples assim. E quando eu entrar em contato comigo, tá? Então, naturalmente, eu vou ter que lidar com tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. Eu vou ter que, em algum momento, parar, olhar para o meu papai, olhar para minha mamãe e vou precisar que vocês me vejam com meus olhos. Eu vou precisar transformar esse olhar deles para conosco de acordo com aquilo que eu tô em busca. E é lindo, gente, é um processo muito bonito. Não pensem vocês que é emboscado, que é difícil, que leva muito tempo. Tararara. Não. É um processo simples, limpo, rápido. Vai durar o quê? 2 horas, né? No máximo. Aonde nós crescemos muito nesse processo de constelação. Nós crescemos individualmente e o coletivo que está presente nessa constelação também recebe esses mesmos estímulos de crescimento interno, de desconexão, enfim. Então, gente, quando eu falo de relacionamentos, eu falo primeiro desse relacionamento de você para com você mesmo. Que não é algo que a gente tenha costume de fazer, a gente não presta atenção nesse relacionamento. E ele é muito importante de ser olhado, tá? Em seguida, o relacionamento com os meus pais, para ver o quanto que eu tô conectado, o quanto que eu tô preso, o quanto que eu tô clonando, né? Vamos dizer assim, clonando, imitando, clonando os padrões deles. É muito importante poder olhar para isso, gente. Tá? Então, pessoal, eu proponho a vocês fazer isso. Olha para essa sua relação. Se você puder, pega um caderno, uma caneta e escreve. A minha relação com a minha mãe é... Desde a minha infância aconteceu isso e aquilo. Aí depois, na continuidade, aconteceu mais isso e aquilo. Aí eu chego na puberdade e entro na minha fase de adolescente. Contesto papai e mamãe mesmo. Faço um monte de contravenções. E vou me conscientizar. Tá? Isso é muito, 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 muito importante para o crescimento individual de cada um. E crescimento individual, gente, vamos desmistificar isso, tá? Não vai te fazer melhor do que ninguém, não, tá? O crescimento individual, ele vai te trazer qualidade de vida, ele vai te trazer libertação e liberação, mas você não vai ser melhor do que ninguém por causa disso. O nosso
mega irmão mais velho que veio aí e disse: eu não sou melhor do que vocês, eu só tô um pouquinho adiantado nas lições, é só isso. Eu já sei como é que vai acontecer, qual é o resultado ali na frente. É a mesma coisa a gente. Com relação aos nossos filhos, por exemplo, quando você vai lá todo, né, garboso, se achando o máximo, dizer para o seu filho que você já sabe tudo aquilo. Você sabe para o teu universo de interpretações, mas o resultado pode ser diferente daquele que você esperava. E aí? Tá, gente? Então, é muito importante que você, agora, começo de ano, aproveita esse começo de ano com essa energia de renovação, com esse nível de esperança ainda aqui no alto, né? Porque toda passagem de ano traz essa coisa da esperança num mundo melhor, em condições melhores, né? Então, utiliza essa energia. Utilize essa energia para olhar para você, para viver processos de constelação que são muito ricos, tá? E é isso, gente. Hoje nós vamos ficando por aqui com essa tarefinha aí para vocês, de vocês olharem para essa questão, como que é papai, como que é mamãe construído dentro de mim. Eu olho, eu me permito olhar para eles com amor, carinho e gratidão. Eu me permito olhar para eles sem apenas cobrar. Ah, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo, você não me deu isso, não me deu aquilo. Olha para eles como seres humanos igual você, passíveis de erros. Certo, pessoal? Então, eu vou encontrar vocês aqui na próxima terça-feira, tá? Nesse mesmo horário. Eu peço que vocês, se possível, escrevam as perguntas. Pode mandar para mim as perguntas pelo WhatsApp, tá? Eu vou respondê-las aqui no programa, tá bom? O meu WhatsApp é 99287-5875, tá? Para que vocês entrem em contato pelo WhatsApp, ok? Então é isso, meus queridos. Tenham, então, uma linda semana, com uma chuva de bênçãos muito intensa. Que vocês sejam iluminados e se permitam iluminar os seus pontos obscuros para que a vida se torne mais leve, dia após dia. Bom, pessoal? Namastê, fiquem na paz, Shanti.